Sou grata pela oportunidade de estar aqui hoje e de compartilhar meu amor pelo Salvador, por vocês e pelos jovens e jovens adultos a quem temos o privilégio de servir. Lembro-me do poderoso testemunho que recebi do Espírito quando eu era uma estudante me preparando para ensinar no seminário e li pela primeira vez a seguinte declaração do Boyd K. Packer: acredito que, na mesma medida em que vocês desempenham as responsabilidades e os encargos que lhes forem confiados, a imagem de Cristo é gravada em seu semblante. Para todos os efeitos, em sala de aula naquele momento, com essa expressão e essa inspiração, vocês são Ele e Ele, vocês. O pensamento de que tenho o privilégio de representar o Salvador em minhas responsabilidades tem sido um desejo motivador e uma verdade orientadora em toda a minha carreira nos seminários e institutos. No último devocional, uma autoridade geral fala a nós, o Elder Gonk ensinou que uma das coisas que fez do Salvador um professor perfeito foi sua capacidade de ensinar 5.000 pessoas, coletivamente e individualmente ao mesmo tempo. Ele disse, esse é um milagre que nós professores buscamos, ensinar toda a classe e cada aluno na classe. Isso requer cuidar de 5.000 e de cada um individualmente. Exige que abordemos as preocupações gerais e as necessidades individuais. Vocês conseguem imaginar como o Salvador foi capaz de fazer isso? Quero lhes contar uma experiência pessoal que aconteceu no meu segundo ano como professora de seminário. Naquela ocasião, o senhor me ensinou sobre o significado de representá-lo na sala de aula. Eu tinha um aluno de 15 anos em uma das minhas classes. Logo nos primeiros dias, percebi que não tinha paciência com sua personalidade singular. E senti que aquele seria um longo semestre, procurando exercer um dom que eu não possuía. Orei para ter a capacidade de amá-lo, bem como a todos os meus alunos. Na segunda semana de aula, quando esse rapaz se levantou para falar no devocional e contar um pouco sobre a sua vida, recebi imediatamente o dom de vê-lo como o Senhor o vê e sentir um amor crescente por ele. Ele contou que seus pais estavam se divorciando e que sua mãe não só havia deixado a igreja, mas estava lutando contra ela. Eu pude ver no semblante do rapaz a dor e a confusão que ele sentia ao contar a sua história. Honestamente, não me lembro do pensamento espiritual que ele compartilhou, mas me lembro de como fui ensinada pelo Espírito Santo. Um pensamento me ocorreu. Tire os sapatos, porque vou lhe dar o privilégio de entrar em um coração. Estou depositando minha confiança em você para que seja uma influência feminina na vida desse rapaz. E preciso que você o ame, assim como eu o amo. Naquele momento, experimentei uma mudança. Meu coração mudou. Eu o vi, realmente eu o vi, como um filho de Deus, com potencial divino, com dons espirituais e com muito para oferecer à nossa classe. O comportamento dele não mudou muito naquele semestre, mas eu tinha mudado. E por causa disso, tivemos juntos algumas experiências maravilhosas. Sempre serei grata por esse rapaz e pela oportunidade que o Senhor me deu de passar por uma mudança de coração e de perspectiva. Fico impressionada com a capacidade do Pai Celestial de conhecer e também de cuidar das necessidades de cada um. Sei que Ele me vê, me compreende e me conhece perfeitamente. E ainda mais, Ele me ama perfeitamente. Sei também que Ele conhece o meu potencial divino e sabe que, com a sua ajuda, vou me tornar semelhante a Ele. Sei que Ele tem essa mesma crença em vocês, em cada rapaz, em cada moça que entra em nossa sala de aula. Ele os conhece perfeitamente e deseja salvar todos eles. Ele enxerga além das aparências e do comportamento e prefere se concentrar nas qualidades divinas e na força que eles possuem. E como professores, ele espera que nós façamos o mesmo. Neste ano, estamos apresentando uma nova prioridade intitulada Ver o Indivíduo. O enfoque dessa prioridade é que cada um de nós desenvolva a capacidade cristã de enxergar as necessidades individuais dos alunos, sua força e seu potencial divinos. A nossa esperança é que cada um de nós desenvolva ou aprofunde a capacidade cristã de ver além dos rótulos e da aparência externa e aprenda a enxergar cada aluno como uma pessoa única, com potencial divino, e a tratar os alunos adequadamente. Cada aluno entra na nossa sala de aula tendo circunstâncias, necessidades e desafios únicos que influenciam seu aprendizado. É importante lembrar que o seminário e o instituto são apenas uma parte da vida do aluno.
uma parte vital, mas ainda assim apenas uma parte. Os estilos de aprendizagem, as diferenças culturais, as deficiências físicas ou mentais, as dependências e a dor pela morte de um ente querido são apenas alguns dos fatores que podem afetar o aprendizado do aluno. As circunstâncias e os rótulos não definem nossos alunos, mas dão a oportunidade de fazer mais para ajudar as pessoas que carregam fardos pesados. É nosso privilégio sagrado e a responsabilidade de fazer mais. A carregar os fardos pesados das pessoas, daqueles que vêm para a sala de aula buscando desesperadamente a esperança que o Salvador provê para toda a humanidade. Ao ponderar sobre essa sagrada responsabilidade de ver o indivíduo, aprendi muito com os ensinamentos do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12. Gostaria de compartilhar 3 lições que aprendi com esse capítulo. Lição número 1. Paulo começa seus ensinamentos sobre os dons espirituais, valorizando cada parte do corpo de Cristo, que simboliza os membros da igreja. Ao estudar os versículos de 1 a 11, ocorreu-me que uma das chaves para ver as pessoas como o Salvador vê é reconhecer, antes de tudo, que elas têm dons e pontos fortes que precisam ser compreendidos e utilizados. Quando enxergamos os alunos com essa perspectiva, reconhecemos e usamos a sua força, em vez de olhar para suas fraquezas ou seu comportamento indesejado. Às vezes, o comportamento do aluno não demonstra corretamente seu valor. E uma habilidade simples que o professor pode desenvolver é esperar antes de reagir imediatamente a um comentário do aluno ou a um mau comportamento. Então, pensar em 2 ou 3 razões para o aluno estar reagindo ou agindo daquela maneira. Isso fará com que o professor evite agir sem pensar e consiga reconhecer os dons espirituais do aluno. Ao nos esforçarmos por lembrar o potencial divino de cada aluno, devemos também reconhecer que algumas circunstâncias ou deficiências podem prejudicar o desejo ou a capacidade deles de aprender. Isso exige uma preparação mais cuidadosa da experiência do aprendizado, que convide e inspire os alunos a exercer a liberdade de usar seus dons espirituais em seu próprio processo de aprendizagem. Esse processo não é fácil, mas quando buscamos auxílio do Salvador, ele nos mostra como influenciar os seus filhos. Tive uma experiência que me ensinou a importância de reconhecer os dons espirituais dos meus alunos. Uma aluna não estava animada para ler as Escrituras. Tanto na classe como fora dela, ela tinha um talento excepcional para a música, e eu estava orando para conseguir ajudá-la. E o Senhor me respondeu de uma maneira inusitada. Dei a ela a programação das aulas e pedi-lhe que encontrasse uma música para cada lição, que pudesse ser tocada durante a aula e que ajudasse a ensinar uma das verdades do bloco das Escrituras. Essa designação exigiu que ela estudasse fora da sala de aula a fim de encontrar as verdades e assim encontrar uma música. Com isso, ela também teve a oportunidade de prestar testemunho à classe do que aprendeu durante essa preparação. Em poucas semanas, vi o amor dessa aluna pelo Salvador crescer e o seu interesse nas aulas aumentar. Atualmente, ela está servindo uma missão de tempo integral e não só lê as Escrituras, como as ensina e as compartilha a dádiva de seu testemunho por meio da música. Lição número 2. Paulo enfatiza que cada membro tem o seu valor. Ouçam suas palavras nos versículos 14 a 18. Porque também o corpo não é um só membro, senão muitos. Se o pé disser, porque não sou a mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se tudo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Gosto muito dessa analogia sobre as partes do corpo, cumprindo funções diferentes, mas necessárias. A mão não pode substituir o pé. O ouvido não pode substituir o olho. Cada um tem uma função única e importante e todos contribuem diferentemente. Cada um é essencial para que o corpo seja capaz de funcionar completamente. Elder Holland usou uma analogia diferente para ensinar essa mesma verdade. Na última conferência, por desígnio divino, nem todas as vozes do coro de Deus são iguais. É preciso ter variedade, sopranos e contraltos, barítonos e baixos.
para enriquecer a música. Quando menosprezamos nossa singularidade ou tentamos nos adequar a estereótipos irreais, podemos perder a riqueza de tons e timbres planejada por Deus quando Ele criou um mundo diversificado. Para ajudar cada aluno de modo eficaz a ser convertido enquanto estão conosco, precisamos acreditar que cada um tem valor. E precisamos agir de acordo com essa crença. Considerando essa verdade, convido-os a fazer a si mesmos estas duas perguntas. Primeira, honestamente acredito que um dos meus alunos, que cada um deles tem valor e pode se tornar um membro participativo? E segunda, minhas ações refletem essa crença? Oro para que o Senhor nos ajude a ser guiados cada vez mais por essa crença. Lição número 3. Paulo nos ensina a ter o mesmo cuidado com cada membro. Ele disse para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns dos outros. Para mim, esse foi um poderoso versículo de autorreflexão. Será que tenho igual cuidado com cada aluno? Será que dou mais atenção aos alunos que parecem contribuir de modo mais óbvio? É mais fácil para mim amar os alunos que levantam as mãos e sempre trazem as escrituras, prontos para prestar um testemunho e fazer comentários significativos? É mais fácil mostrar amor e dar atenção àqueles que me amam, que gostam da minha aula, que chegam na hora certa e só faltam por causa de uma doença muito séria? Será que os outros alunos percebem quando não tenho igual cuidado com cada aluno? E qual o efeito disso no ambiente de amor, respeito e propósito em minha sala de aula? É mais provável que os alunos olhem e tratem uns aos outros como Salvador faz quando nós damos o exemplo. Quando nos esforçamos para representar o Salvador em nosso ensino e desenvolver a capacidade de ver como Ele vê, precisamos lembrar que 1. Todos têm dons espirituais para compartilhar. 2. Cada membro é importante. E 3. Precisamos mostrar igual cuidado com cada membro. Gostaria de compartilhar mais uma lição que aprendi ao ponderar sobre a necessidade dessa prioridade. Hoje em dia, o adversário está bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Como o grande ladrão de identidades, ele procura continuamente roubar a identidade divina de cada um e a sua conexão com os céus. Precisamos desenvolver essa capacidade de ver como o Salvador vê, para ajudar outras pessoas a entenderem seu potencial divino e a serem fiéis ao Senhor em um mundo confuso, em qual ao mal chamam bem e o bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas. Uma das minhas heroínas prediletas das Escrituras, que exemplifica esse princípio de uma maneira excepcional, é Abigail. No Velho Testamento, ela é descrita como uma mulher de bom entendimento e formosa. Ela é casada com Nabal, um homem maligno nos atos. Depois que Nabal usa de insultos e se recusa a ajudar Davi, Davi reúne seus homens com a intenção de matar Nabal e sua família. Quando os servos de Nabal contam a Abigail sobre o iminente perigo, ela imediatamente reúne seus suprimentos e vai ao encontro de Davi. Ao encontrá-lo, Abigail se inclina perante o rei e, como um símbolo de Cristo, toma sobre si a responsabilidade por uma ofensa que não cometeu, suplicando por seu perdão. O que Abigail vê em Nabal que a incentiva a defendê-lo? E o que ela vê em Davi que faz com que ela diga: perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. Porque ela decidiu, em um momento importante, lembrar a Davi quem ele era e as promessas que Deus lhe havia feito. Qual foi o efeito desse ato de fé? Eu aprecio muito a resposta de Davi quando ele declarou: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito o teu conselho, e bendita és tu, que hoje me impediste de vir com derramamento de sangue e de que a minha própria mão me vingasse. Acredito que naquele momento, lembrando a promessa do presidente Packer, Abigail tinha a imagem de Cristo gravada em seu semblante. E para todos os efeitos, naquela sala de aula, naquele momento, com essa expressão e inspiração, ela era ele.
E ele era ela. Testifico que temos uma oportunidade semelhante de ver as outras pessoas como ele vê e de ajudá-las a ver as características divinas que existem dentro delas. Não tenho palavras para expressar o amor e a gratidão que sinto pelas pessoas que foram exemplos desse atributo cristão em minha vida. A mais notável foi a minha mãe, que é um anjo. Ela sempre me viu e sempre viu meu potencial divino e meus dons espirituais. Ela sempre acreditou na minha capacidade de contribuir, mesmo quando eu não agia à altura de suas expectativas, e trabalhou incansavelmente para me ajudar a desenvolver esse potencial. Eu tive líderes do sacerdócio que trouxeram esperança para a minha vida, transmitindo o amor do Pai Celestial por mim e me lembrando de que tenho valor. Meus professores do seminário e do instituto, muitos estão nos assistindo hoje. Eles viam algo em mim que eu não conseguia ver. Minha carreira foi maravilhosamente engrandecida por homens e mulheres que me encorajaram e me conduziram ao Salvador, com seu exemplo de ver o indivíduo. Sou eternamente grata pelo modo como o Senhor continua a me mostrar que Ele me vê como uma pessoa digna e valorosa. Ele tem me abençoado com dons e tem me dado oportunidades de usá-los para ajudar outras pessoas a se tornarem semelhantes a Ele. E sei que Ele também faz isso com cada um de vocês e com cada um de nossos alunos. Nos últimos meses, tenho tido a experiência maravilhosa ao estudar as Escrituras, concentrando-me nas passagens que mostram como o Salvador vê as pessoas e como as ensina de acordo com essa expectativa. Aprender diretamente com Ele tem me transformado. Convido-os a aproveitarem também essa mesma oportunidade. Ele é o modelo perfeito. Existem incontáveis exemplos de como o Salvador adaptou as experiências de aprendizado e suas lições para atender às necessidades individuais e para ajudar as pessoas que ele ensinou a entender seu potencial divino. Queridos amigos, oro para que nosso Pai Celestial continue a aumentar nossa capacidade individual de ver como Ele vê, de amar como Ele ama e de agir como Ele age. Oro para que busquemos esse dom e que encontremos maneiras de obtê-lo ou de aprofundá-lo. Oro para que continuemos a nos esforçar para ter diariamente a imagem do Salvador em nosso semblante, quando estivermos diante dos alunos. A cada dia, sei que podemos desenvolver esse dom ao buscarmos a sua ajuda. Presto testemunho disso, em nome de Jesus Cristo. Amém.